do Ter Saúde, sejam bem-vindos! Hoje nós vamos fazer uma aula muito especial para mulheres, mas também para homens que tratam de mulheres ou que convivem com as mulheres, pais, esposos, enfim, né? Para a gente poder entender o universo feminino. Nós vamos falar hoje de endometriose, adenomiose e miomatose. Esse monte de ose que parece tudo a mesma coisa, mas que tem pequenas diferenças, embora uma raiz comum. Mas antes de começarmos, quero saber se você já está inscrito no canal. Já? Muito bem! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não está, se inscreva aí que pra gente é muito importante ter você inscrito no canal, tá? Mande as aulas para aqueles que você gosta e aperte o sininho, porque toda vez você vai saber que tem aula para você participar, comentar, escreve, sugere temas. A gente faz, muitas das aulas que eu dou são temas que vocês mandam para mim. Por quê? Porque o Ter Saúde é feito para você. Então eu realmente me baseio bastante nos temas que vocês mandam, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com a endometriose. O que é endometriose? O endométrio é a parte interna do útero, é a parte que reveste internamente o útero. O útero é uma cavidade que é como se fosse uma pera vazia, uma cavidade virtual, vamos dizer assim, porque ela está colada, né? E tem músculo nas paredes e dentro é o endométrio, tá? Quando a mulher menstrua, esse endométrio descama e sai pela vagina. Isso é a menstruação. Só que em algumas mulheres, esse endométrio, essa menstruação, ele não só sai pela vagina, ele caminha pelas trompas. Vou colocar aqui uma figura para você ver que o útero ele tem parece dois chifrinhos aqui que são as trompas. Essa descamação endometrial, a descamação uterina, ao invés de só descer, ela sobe pelas trompas e cai dentro da barriga, que a gente chama de cavidade abdominal. Aquilo não era para estar ali, então gera um processo inflamatório. E todos os sintomas da endometriose, elas são decorrentes desse pedaço de endométrio que está dentro, que está num lugar que não era para estar, né? Dentro da cavidade abdominal. E o que é pior, às vezes, esse pedaço de endométrio, ele gruda nos ovários, fazendo o ovário funcionar mal, ele gruda no intestino, fazendo ter dor, ele gruda na bexiga, às vezes até, em alguns casos, no pulmão, tá? E isso é realmente uma situação dolorida e desconfortável para a mulher que sofre de endometriose. No Brasil, a estatística mostra que a endometriose acomete de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. Então, a endometriose ela acomete mulheres mais jovens, impacta muito frequentemente a fertilidade dessas mulheres. São mulheres que geralmente nunca engravidaram antes, né? Isso geralmente, né, gente? Porque na medicina e no amor nunca tem sempre nem nunca, né? Mas na maioria das vezes mulheres que não engravidaram e que têm dificuldade de engravidar por conta disso, tá? Até adolescentes podem ter endometriose. Os sintomas mais comuns são cólicas intensas, principalmente no período menstrual. Por quê? Quando existe essa descamação do endométrio e ele cai para dentro da cavidade abdominal, ou ele já está lá, esse ciclo, né, que faz sangrar para fora, ele faz sangrar para dentro também. Então existe muita dor porque a mulher está sangrando ali dentro da cavidade abdominal. É um processo inflamatório muito importante. E geralmente no período menstrual, embora algumas mulheres possam ter dor o mês inteiro. Existe também o que a gente chama de dispareunia. Dispareunia é dor na relação sexual, porque toda a parte de baixo, né, a pelve da mulher pode estar inflamada, então ela tem dor na relação sexual. Pode ter dor e sangue nas fezes e na urina, porque aquele endométrio, quando ele sangra, esse sangue pode migrar para dentro do intestino ou para dentro da bexiga, fazendo com que haja um sangramento sem que tenha infecção, que é uma confusão danada para fazer diagnóstico diferencial disso, né? Felizmente, nem toda mulher com endometriose chega nesse ponto tão grave, graças a Deus, né?
E uma das coisas muito problemáticas é que essa mulher tem dificuldade de engravidar por conta do processo inflamatório, que envolve os ovários, que são os ovários que ovulam, né? Então, um ovário inflamado pode não ovular ou ovular de forma irregular, a trompa pode fechar, pode estar obstruída por um pedaço do endométrio. Várias são as circunstâncias que podem levar a mulher à infertilidade. Mas, apesar de tudo isso, algumas mulheres são assintomáticas. O único sintoma que a mulher tem é não engravida. Não engravida, não sabe por quê. Vai lá e vê que tem uma endometriose. Muito raro mulheres com endometriose assintomáticas, tá? Mas, como eu disse antes, na medicina tem de tudo. Então, realmente pode ser que tenha. Como é que eu faço um diagnóstico? Primeiro, uma boa consulta médica. Eu sempre falo, hoje ainda falei, o bom médico é aquele que, se desaparecerem todos os exames da face da terra, com a clínica, com a anamnese, com a conversa, com o exame físico, ele pode fazer o diagnóstico ou suspeitar fortemente de um diagnóstico. Então, a consulta vai te direcionar bastante para isso. Segunda coisa, tem um exame de sangue que chama CA-125. O CA-125, ele é um marcador tumoral, mas ele também sobe com a endometriose. Então, não se assuste, porque se o seu CA-125 estiver alto, não necessariamente você tem um câncer de mama, de ovário ou de útero, porque ele também sobe com processos inflamatórios intensos. Então, você pode ter uma endometriose. Ele é um marcador, inclusive, ele vai nos orientando. Eu sempre, quando eu trato meus pacientes, elas chegam, às vezes, com CA-125 alto, diagnóstico feito, e a gente vai tratando e vai usando a baixa do CA-125 como um marcador de bom resultado do tratamento, né? Dosagens hormonais. As mulheres com endometriose são mulheres que, via de regra, têm uma predominância estrogênica. O que é uma predominância estrogênica? Ela tem muito mais estrogênio, que prolifera demais o endométrio, e pouca progesterona. Inclusive, essa hiperproliferação endometrial é que pode fazer a menstruação não só sair para baixo, como vazar para as trompas, porque tem muito endométrio ali, ele explode. Então, na via de regra, tem predominância estrogênica. Tem também os marcadores inflamatórios, PCR ultrassensível elevado, eventualmente um VHS elevado. Mas a maioria das vezes a gente faz com CA-125 e com a dosagem de estrogênio e progesterona, essa relação entre estrogênio e progesterona. Tem também ultrassonografia, ultrassonografia bem feita, porque não é todo ultrassonografista que dá conta de ver o endometrioma, né? Que é aquela placa de endométrio no ovário, no intestino e tal. Mas um exame bem feito é capaz de captar. E por último, né, que na verdade é um exame extremo, porque é um exame desconfortável, tem que tomar anestesia, é a laparoscopia. Que, né, o laparoscópio é um caninho com uma câmera, estufa a barriga da mulher com um gás, que aí é super desconfortável, e vai olhando lá os focos de endometriose, né, no ovário, no útero, grudado na bexiga, enfim, na cavidade abdominal, onde ele não deveria existir. Inclusive, na própria laparoscopia é possível tirar. É um exame que, ao mesmo tempo, pode ser um tratamento. Na maioria das vezes, o médico que faz a laparoscopia já vai tirando os focos de endometriose. Ajuda? Ajuda, mas se você não resolver a raiz, né, resolver o que causou a endometriose, vai fazer outro endometrioma, ou seja, na próxima menstruação a mulher faz tudo de novo. Bom, o tratamento convencional, na maioria das vezes, é cirúrgico, né, pela própria laparoscopia, como eu já falei. Também a questão hormonal, as mulheres acabam, né, usando pílula anticoncepcional, usar o DIU, que suprime a menstruação, para poder a mulher não menstruar. Então, suprime a menstruação, a mulher não menstrua, então não há a ativação dos endometriomas, e aí espera-se que o corpo vá absorvendo. A grande questão é, tirou a pílula, tirou o DIU, e aí? Né? Volta tudo de novo. A gente precisa efetivamente resolver. Como é que a gente resolve dentro da medicina preventiva, da medicina natural? A gente volta com o equilíbrio, a gente refaz o equilíbrio da progesterona com estrogênio. A mulher não tem uma predominância estrogênica, não tem mais estrogênio do que progesterona. Então a gente pode, estimular esse organismo a fazer mais progesterona
com homeopatia, com fitoterapia, com frequenciais, com acupuntura. Se a mulher responder bem, o que graças a Deus muitas vezes acontece, porque também a gente trata o emocional, né? Tem toda aquela história que eu já falei para vocês, que a gente não tem que olhar só o útero, só a parte hormonal. Olha a mulher como um todo. Então a gente refaz esse equilíbrio e a coisa vai entrando nos eixos, né? Em algumas situações, a gente tem que repor a progesterona. Nesse caso, podemos ter opções mais naturais, como os hormônios isomoleculares, alguns fitoterápicos que mimetizam a progesterona, como o IAM mexicano, para que realmente a gente consiga complementar aquilo que a mulher não faz de jeito nenhum. Estimulou e vimos que a mulher não fez, então vamos repor, né, para ajudar. Bom, essa é a situação da endometriose. A adenomiose, ela é uma doença em que o tecido endometrial, ou seja, a parte de dentro que recobre o útero, que nem eu expliquei, ela invade o miométrio. O mio é de músculo, então ela se infiltra dentro da cavidade muscular, do músculo. Porque o útero não é assim, como se fosse uma pera. A parede não é músculo. Essa parte de dentro, ela vai penetrando no músculo, nas fibras musculares, tá? Então essa é a adenomiose. Ele geralmente é mais frequente, é o contrário da endometriose, é mais frequente em mulheres que já tiveram filhos e fizeram cesárea, ou seja, cortaram o útero, então deu a chance da coisa entrar ali, né? Ou mulheres que foram submetidas à curetagem, que também teve uma mexida, ou algum tipo de miomectomia, por exemplo, ela vai tirar um mioma cirurgicamente, aí uma parte do endométrio entra ali. Então é o contrário, são mulheres geralmente de 35 a 50 anos e que via de regra já tiveram filhos, tá? É uma situação que normalmente desaparece com a menopausa, porque não tem o estímulo estrogênico ali, então ele vai saindo, né? E a causa é exatamente a mesma do que a endometriose, predominância estrogênica e também mexeu ali no útero, tá? Tem uma sensação, os sintomas são uma sensação de inchaço abdominal o tempo todo e na menstruação pior ainda. As cólicas são muito fortes, porque o endométrio, que é o que descama, é o que sangra, ele está dentro do músculo. Então esse músculo reage, ele contrai, ele quer jogar aquilo fora. E isso dá uma dor lancinante na mulher, que às vezes vai parar no hospital, vomita, tem dor nas costas, né? Pode ter um aumento de fluxo menstrual também, dependendo do lugar onde está, porque não só sangra o endométrio, mas aí sangra a parede do útero também. Pode ter prisão de ventre, dor ao evacuar e infertilidade para os próximos filhos. A mulher teve um filho, fez parto cesárea, teve adenomiose, aí o próximo filho fica difícil de vir, né? O diagnóstico, via de regra, é feito, de novo, com uma boa história clínica, com um bom exame clínico, tirando a história ginecológica da paciente. Ah, fiz uma curetagem, tirei um mioma, a partir daí comecei a ter os problemas. A gente vai fazendo as associações e entendendo o que aconteceu. Exame de imagem, o exame de imagem que mais pega e nem é o ultrassom, é a ressonância magnética, porque o ultrassom às vezes não consegue ver dentro da fibra muscular, né? Então a ressonância magnética vê. O ultrassom pode ver? Pode, né? E tem um negócio que chama esterosonografia, que é um ultrassom mais focado mesmo no útero, aí sim ele consegue ver, verificando a parede, a espessura da parede do útero todo, tá? Bom, o tratamento tradicional, veja só, né? Se a mulher não quiser mais engravidar, o que geralmente o tratamento tradicional é tirar o útero, fazer a esterectomia, porque não tem muito o que fazer, então. Mas, se a mulher quiser ter filho, geralmente o que se usa no tratamento tradicional são anti-inflamatórios para alívio da dor, né? Porque nem sempre a infertilidade não é tão forte nesse quanto na endometriose, embora possa acontecer. E remédios hormonais, de novo. Então, enquanto não vai ter filho, vai usar a pílula, vai usar o DIU, vai usar o anel vaginal para ela não menstruar, ficar sem dor. O dia que quiser engravidar, aí tira,
vê se engravida e joga um monte de progesterona para o neném segurar, tá? Na menopausa, de novo, a tendência é isso melhorar. Dentro da medicina tradicional, a gente faz a mesma coisa. A gente reequilibra os hormônios, a gente faz com que essa menstruação seja menos abundante, né? Tanto com fitoterapia, com homeopatia, com o equilíbrio emocional da mulher. Lembrando que existem mulheres assintomáticas, mas é muito mais raro, claro. E toda aquela mesma coisa que a gente faz com a endometriose, ou seja, equilíbrio emocional, equilíbrio nutricional, melhora a capacidade anti-inflamatória da mulher, entra com plantas, homeopatias, frequenciais, anti-inflamatórios, para poder organizar ali. E o terceiro ponto dessa aula é a miomatose. A miomatose é mais conhecida como mioma, né? A gente não fala miomatose, miomatose são muitos miomas. O mioma é um tumor benigno da fibra muscular uterina. Miomas não malignizam, ninguém morre de mioma, mas existem problemas, por exemplo, dependendo de onde o mioma está ou de quão grande ele é, pode haver uma dificuldade de engravidar. Na maioria das vezes, o mioma não impede a gravidez. Mulheres com 1, 2, 3 miomas podem engravidar, podem levar a gestação a termo tranquilamente, ter um neném sem grandes problemas, tá? Dentro do ponto de vista da medicina tradicional, a causa do mioma é desconhecida. Quando a gente vai para uma medicina mais que considera o ser como um todo, a gente sabe que toda nodulação é uma estagnação de energia, né? Um excesso de energia que não foi drenado. Então existe alguma questão ali, uma questão de relacionamento, uma questão com a sexualidade, uma mágoa, uma traição, uma coisa mal resolvida, enfim, acho que isso também pode ser explorado e tratado tanto com o médico quanto com a psicoterapia. Eu já vi excelentes resultados nesse sentido, né? Mas o que se sabe, que se tem certeza, é que o mioma também advém de um desequilíbrio hormonal, que é a predominância estrogênica. Ou seja, a predominância estrogênica, o excesso de estrogênio em relação à progesterona, é o que está na raiz dessas três coisas que nós falamos aqui hoje. Por quê? O estrogênio é um proliferador. Então ele prolifera o endométrio, ele faz a mulher sangrar demais, ele prolifera a fibra uterina, ele prolifera. A progesterona, ela modula essa proliferação, ela segura, ela não deixa ser demais. Mulheres com boa progesterona não sangram demais, mulheres com pouca progesterona sangram demais. Mulher com muita progesterona tem um útero do tamanho bacana, mulheres com pouca progesterona podem ter um útero aumentado, um útero globoso. Então assim, a gente tem que ter esse equilíbrio entre aquilo que prolifera e aquilo que segura a proliferação no útero da mulher. Acontece que, vamos lá, é uma coisa muito importante. Então, quais são os sintomas do mioma? Antes da gente falar disso. Sintomas do mioma, dependendo de onde ele está, pode ser um hipersangramento. A mulher sangra demais, se ele está em alguma região que faz sangrar demais. Muitas vezes a mulher não tem sintoma nenhum do mioma. Ela vai lá, faz o exame, acha o mioma porque o útero está muito grande, encontrou no ultrassom. Quando ela sangra demais, ela pode ter anemia, ela pode ter algum tipo de dor pélvica, mas geralmente são situações muito mais amenas no mioma do que na endometriose e na adenomiose, tá? Tá bom, aí por que dessa predominância estrogênica, doutora Marta? Porque o estrogênio, eu acho que tudo começa, aí tem a coisa, genética, tem a tendência do corpo, ok, bem, concordo. Mas tem uma coisa que o estrogênio prepara a mulher para a guerra, o estrogênio faz a mulher lutar, correr, brigar. A progesterona, ela acalma a mulher, deixa a mulher mais lenta, tanto que a progesterona é o hormônio da gravidez, justamente para a grávida ficar mais sossegadinha, porque tá ali gestando uma pessoa, não é para ficar correndo a São Silvestre, sabe? Então, quando a mulher tem na cabeça dela que ela tá na guerra, que ela tem que ser uma super mulher, uma super executiva, uma super profissional, uma super mãe, tem que fazer isso, fazer aquilo, aquela que quer abarcar o mundo inteiro, o cérebro fala assim, para que eu vou mandar esse ovário produzir progesterona? Vou acalmar essa mulher para quê se ela está no meio da guerra?
Então, mulheres, se vocês sofrem de adenomiose, endometriose ou mioma, saiam da guerra. Vou repetir, sai da guerra. Para de querer ter razão. Para de querer ser uma super mulher, de querer abarcar o mundo, de querer dar conta de tudo, sabe? Se resguarde, tenha um espaço para você ficar com você, para você ficar quietinha, para você se cuidar. Não queira ter sempre razão, larga a mão, abre mão. Se a pessoa fala assim, ai, essa blusa verde, tão bonita, você fala, isso aqui é amarela. A pessoa fala, não, é verde. Você fala, amarela, é verde. Fala, ah, tá bom, mas é verde, olha que verde lindo, é um verde bandeira. Dá razão pro outro, sabe? É aquela história de melhor ser feliz do que ter razão. Seu corpo paga um preço muito alto por essa maneira de você estar na vida. Então, a coisa que eu mais trato nas minhas pacientes com isso é isso. Eu falo para elas, para todas elas, saia da guerra. Abre mão, não queira todo do seu jeito. Criança derrubou o copo no chão, ai, aleluia. Marido deixou a toalha molhada em cima da cama, obrigado, Senhor, sabe? Brinca com isso. Vai lá, tira. Ou então fala, ó, Alfredo, pega isso aqui, criatura divina. Sem se estressar. Né? Eu acho que a gente pode gastar uma energia sim ou gastar uma energia sim, por causa de coisas miúdas da vida. Às vezes a gente vê o filho do vizinho que quebrou a jarra, fala, ai, quebrou a jarra, mas depois compra outra e tal. Quando é o filho da gente, quebrou a jarra, Júnior, falei. Então, calma, gente, né? A gente acha que a gente perde um pouco a noção da nossa humanidade. E que a gente tem que ter o nosso tempo de lazer, o nosso tempo de não fazer nada, o nosso tempo de cuidar da gente, o nosso tempo de ler, de meditar, de orar, aquilo que você gostar de fazer. Mas para de ficar dando murro em ponta de faca. Seu corpo vai adorar, seu corpo vai agradecer. Para de ser tão crítica com relação ao mundo, para de querer que seu marido seja assim, assim, assado. Para de fazer planos para os seus filhos, porque eles têm a vida deles, eles tocam a vida do jeito que ele quer. Para de querer que o mundo, a política, o universo seja do jeito que você quer, porque as coisas são como são. Elas não vão ser diferentes porque a gente quer. A gente pode, no máximo, ter governabilidade sobre a nossa própria vida, né? E é nisso que eu estou te sugerindo, para que você traga mais paz, mais doçura para o seu coração e para de guerrear com você mesmo, com o outro, com o mundo, com todo mundo em volta. Aí, minha linda, sua progesterona finalmente vai poder subir e poder melhorar esses sintomas de endometriose, adenomiose e a miomatose. A medicina natural pode ajudar muito, os tratamentos homeopáticos, a acupuntura. É claro que a medicina tradicional também tem o seu papel, eventualmente você precisa de uma correção cirúrgica, eventualmente você precisa de uma coisa mais hardcore, vamos dizer assim, né? Mas na maioria das vezes, eu como a minha prática é mais naturalista, posso dizer para vocês que os resultados são bastante satisfatórios. Então, fale com a sua ginecologista, fale com o seu médico, com a sua médica e veja as formas menos agressivas para o seu corpo, né? Que respeitem mais a sua natureza, porque existe uma saída bem interessante para isso sim, ok? Então é isso, gente. Esse foi o nosso Ter Saúde de hoje. Se você gostou, mande para as mulheres, para os homens, para o pessoal que você acha que precisa desse conteúdo. Se inscreva no canal, aperta o sininho, que vai sempre te lembrar que nós estamos aqui terça-feira para levar informação com muito amor, esperando sempre que isso faça diferença positiva na sua vida. Um beijo no seu coração e até a próxima Ter Saúde.